Olá, eu sou o Rezin e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. E eu estou aqui com o meu café, eu estou com o ventilador também aqui, eu não sei se está pegando na gravação, pelo o que eu estou vendo aqui no gráfico, não está pegando na gravação, não está captando, mas vale ressaltar aí caso tenha algum zumbido muito chatinho no fundo aí, não sei. Mas pois é, estou aqui com o meu café aqui. E não é aquele café gourmet, é o meu café normal. Que triste, triste. Mas cara, hoje eu quero, tem um assunto em específico que eu quero falar. Esse assunto ele é muito polêmico, é mamilos, muito mamilos. Até na verdade não. Na verdade não é muito. É uma opinião minha. Eu provavelmente você já viu o título talvez seja bem sugestivo e bem claro do qual é o assunto e o sentimento quanto a ele. Vou tomar meu café aqui, calma aí. Ah, e detalhe, mais uma vez, de novo, como de praxe, estou sozinho, estou solitário, gravando e eu estou com um objeto aqui impresso 3D que é um Ampharos. Um Pokémon, meu Pokémon favorito. Ele está aqui, um de presentinho dado pela minha mulher, olha só. Que legal. Mas, o que eu ia falar? Bom, o assunto é esse. É esse aqui. Vamos lá. É, já faz um certo tempo que eu tô querendo falar sobre isso, até antes de eu ter parado e ter voltado. Deixa eu só ajeitar minha cadeira aqui. Tá, aqui. Até. Porra, mas esse cabo também tá foda. Ah, então, já faz um tempo que eu queria ter falado sobre isso, mas até antes de eu ter parado de ter feito, de estar fazendo podcast, de estar produzindo podcast, e então eu voltando, ainda que eu esteja voltando agora recentemente, esse assunto não saiu da minha cabeça até então, porque ele é muito claro, muito presente na vida dos brasileiros, do brasileirinho médio. E como eu sou brasileiro, isso ainda assim, ele chega em mim, esse tipo de coisa chega em mim. E não é uma coisa que eu quero saber, cara. Eu não me interessa. Se você já viu o título, cara, não tenho porquê. Já entrei no assunto, nem precisei falar qual que é. Mas, cara, por quê? Por que, que as pessoas se importam tanto com essas pessoas? Por que, que elas dão visibilidade para essas pessoas? Por que, que blogueirinha é tão relevante para as pessoas? Tipo assim, eu não posso, eu não, eu acredito que seja talvez o mesmo nível de importância e atenção que a gente dá aqui pro Brasil, do Brasil, que a gente dá para as blogueirinhas, talvez seja o mesmo nível que uma que eles chamam nos Estados Unidos de socialite, ou existe uma socialite brasileira, não sei, mas por que, que as pessoas dão importância para isso, cara? E o grande problema de eu não ser adepto dessa profissão, digamos assim, é que nem jornalista de fofoca. Eu odeio jornalismo. Eu já odeio jornalismo desde quando eu comecei a ingressar mais nessa questão, porque eu queria fazer jornalismo, eu queria fazer faculdade, eu queria me formar, eu queria pegar toda aquela teoria do jornalismo, aprender a escrever a matéria, padrãozinha ali, tudo que as emissoras exigem, tudo que as como é que redações exigem, mas conforme eu fui me aprofundando no assunto, depois de fazer o Enem e ter conseguido uma nota suficiente para fazer isso, após eu
ter feito isso. E que também a nota de corte também não é grandes coisas para jornalismo. Afinal, você não está. Você não está. Você não vai exercer uma profissão de alta complexidade. Você só vai digitar coisas, né? Escrever coisas. No máximo apresentar. Então, não é muito difícil. A nota de corte não é muito alta. Até por isso que eu consegui. Mas assim, quando eu estava me aprofundando nesse assunto, me aprofundando nessa temática, para que eu me formasse em alguma coisa. A formação que eu queria era essa. Eu queria ter o jornalismo para que eu pudesse trabalhar na rádio. Esse era o objetivo. Eu acho que eu já falei isso. E como eu fui me aprofundando nos meandros da profissão, eu fui me decepcionando. E eu fui prestando mais atenção. Quando o meu foco estava em fazer jornalismo, eu fui prestando mais atenção nas matérias, eu fui prestando mais atenção em como elas eram construídas. O mesmo estudo que eu fiz dos podcasts, dos podcasts não, da rádio, e também de alguns podcasts que eu ouvi, o mesmo estudo que eu fiz de comportamento, de saber conduzir uma conversa, de não deixar a peteca cair, né, digamos assim, de saber preencher algumas lacunas, de tudo isso, de saber a troca de assunto, mais ou menos, de conduzir um programa, todo esse negócio, da mesma forma que eu estudei isso, eu estava estudando as matérias, as reportagens, as colunas escritas nos jornais, as matérias, tudo. Eu estava estudando tudo isso para saber mais ou menos como eu ia fazer e o que eu ia fazer. Pera aí que a minha cadela está aprontando. Ei, vai, chega, tá ali. O que tá fazendo? Ué, não é para mexer ali. Não é para mexer ali. Voltando, eu estava estudando isso, estava estudando toda essa profissão e eu estava me aprofundando muito. E quando eu cheguei em um determinado momento em que eu vi que é uma tristeza, porque foi uma decepção gigantesca, gigantesca. Foi totalmente decepcionante quando eu vi que, primeiramente, as matérias, como elas têm que ter um número de caracteres X para serem publicadas, elas têm que ter um número de caracteres. Toda matéria que você vê nos jornais, nos sites, todas elas têm um número de caracteres mínimo. Eu não me lembro quanto tempo, se eu não me engano, são em torno de 1000 palavras. Eu não me lembro quantas palavras são, mas tem um número mínimo de palavras, de caracteres, na verdade, que tem que estar na notícia, na matéria, no artigo, para que seja publicado. E claro, vai ser revisado, todo aquele negócio. Mas ele tem que ter um número mínimo. E com isso em mente, percebendo mais os meandros da profissão e toda essa questão, eu vi que, e prestando mais atenção na construção das matérias, eu vi que, primeiro, os jornalistas hoje em dia parecem todos uns analfabetos. Eles não sabem escrever. Parece que os textos não são revisados, porque várias matérias saem com erros de português crassos. Erros de português crassos. Um exemplo, muitos textos que eu já li não tem espaço depois da vírgula. E isso é um erro grave, um erro gravíssimo. Fora o erro de pontuação, não colocação da crase no momento certo, tudo isso. Mas, não que eu saiba escrever da maneira mais correta, mas o básico, cara, você tem que saber fazer. Se a sua profissão é escrever sobre isso, teoricamente, né, na teoria,
A gente vai ficando melhor conforme a gente vai fazendo as coisas. Então, se você não fica melhor, mesmo quando você é pago para escrever todos os dias, você não melhora, tem alguma coisa errada. Temos aí algum problema. Mas, então, com toda essa pesquisa, estudo que eu estava fazendo, me decepcionei e, né, acabei que não cursei jornalismo. Resolvi declinar do que era a minha decisão de profissão, porque a partir dali eu queria me formar e ir para a rádio. E aí o agravante, pior, o que me fez, basicamente o que me fez desistir, até mesmo de fazer jornalismo para conseguir ir para a rádio, que é mais fácil você estar se formando, você não precisa estar formado para exercer mais jornalismo, mas para trabalhar na rádio, você tem mais facilidade se você está cursando jornalismo. Eu fui descobrir, o ponto-chave foi descobrir que aquele programa de rádio em que a pessoa está falando por 2 horas, ela sozinha basicamente falando por 2 horas, trazendo algumas notícias, fazendo comentários e tal. Se essa pessoa, se esse locutor, ele não tiver uma pauta certa, montada para o programa inteiro, ele não vai saber o que fazer. Ele não vai saber o que fazer. E eu achei isso bem decepcionante. Porque eu na minha ignorância, no meu sonho de moleque, eu imaginei que eles, obviamente, tinham pautas, mas que eles tinham, de certa maneira, uma liberdade na hora da comunicação dele. Eles até teriam a pauta ali para seguir, os temas e tudo mais, mas quando tivesse algum furo ali, um momento vazio, uma lacuna, eles conseguissem, eles conseguirem, conseguirem, eles conseguiam, vamos dizer, preencher essa lacuna, ocupar esse espaço. E eu descobri que não, então, sei lá, alguns algumas referências nessa questão se quebraram. Algumas referências. Mas foi crucial isso. E aí, a partir desses momentos, toda essa conjuntura e e o agravante para eu odiar, o principal ponto para eu abandonar o jornalismo foi descobrir essas situações, né? E de eu não querer mais fazer o jornalismo para trabalhar na rádio e tal. Mas o principal para eu odiar a profissão foi foi a questão dos não só clickbait, mas essas manchetes sempre as manchetes sempre dando a entender uma coisa, mas elas não estão te dizendo nada. Elas dizem uma coisa, mas elas só estão te instigando a clicar. Então é basicamente querendo reter tua atenção. Eu não sei se esse é de fato uma isca, né? Um clickbait, mas até porque eu entendo mais sobre esse sentido no YouTube do que no jornalismo. Mas sim, de certa forma eu acho que é um caça-clique, né? É um caça-clique. Porque você coloca uma manchete absurdamente sensacionalista, e na matéria você não, não diz, não tem nada na matéria que diga algo referente ao que estava no título. Eu vi muitos, mas muitos portais com isso. É a mesma coisa de você chegar no YouTube, ver um vídeo, né? Olha ali na grade, um vídeo com uma thumb e com um título relacionado à thumb. E aí você clica no vídeo e o conteúdo do vídeo não tem nada a ver com a thumb
que já era uma thumb feita para chamar atenção, então entenda como, sei lá, uma thumb polêmica ou alguma coisa assim, algo assustador ou sei lá, qualquer coisa assim para chamar atenção. E o título também, mas o conteúdo não tem nada a ver com o título e a thumb. Então você foi enganado. Isso foi um clickbait, foi uma isca de clique. E no jornalismo tem, só que no jornalismo é pior, porque no jornalismo ele lida com, na maioria das vezes, fatos e não opiniões, mas fatos. Notícias são acontecimentos que ocorreram de verdade, fatos. E aí, quando você usa caça-cliques para uma notícia de, sei lá, de alguma coisa que de fato aconteceu, que não é uma opinião de uma pessoa, não é uma opinião, não é uma pessoa falando qualquer groselha, não, aconteceu isso e a gente vai caçar clique como? Vamos usar isso daqui e vamos dar a entender que tem a ver com isso, mas a matéria não vai ter nada. Não tem nada a ver. Então, eu abandonei por conta disso. Triste. E eu acho que tá no mesmo nível. Eu acho que tá no mesmo nível o meu ódio pelas blogueirinhas. Voltando ao assunto, né? Voltando ao foco depois dessa apresentação, o meu ódio pelas blogueirinhas, eu acho que está no mesmo nível do que do meu ódio para o jornalismo e todo o jornalismo, qualquer jornalismo. Exceto o investigativo. O investigativo, ainda assim, eu dou um benefício da dúvida das coisas. Porque o investigativo ele tem que te chamar a atenção de uma maneira também, né? Para você clicar, porque o clique é o dinheiro hoje. Mas ele ainda assim, ele investiga. Ele vai atrás dos fatos. Agora, o jornalismo, todo o resto do jornalismo ou é fofoca, que também entra em conluio com as blogueirinhas, que elas estão sempre nessas sites de fofocas, ou é simplesmente uma matéria com um vídeo que está no Twitter, lá no X, e o cara está simplesmente descrevendo o que está no vídeo e coloca o vídeo. Não tem nada, nenhuma informação a mais, não tem mais nada. É simplesmente o vídeo da notícia, ele transcrevendo o vídeo, o que acontece no vídeo. Não faz o menor sentido porque você está fazendo isso, mas é o vídeo transcrito. Ao invés de colocar ali um botãozinho dizendo a transcrição do vídeo, para caso a pessoa não seja surda e aí ela não esteja entendendo o que está acontecendo, ela consegue ler. Mas você consegue, ou não consegue. Eu não sei. Não sei, perdoe minha ignorância, esse assunto é muito complexo para minha cabeça. Mas, não, a matéria hoje em dia é o quê? É o vídeo do Twitter, o cara que escreveu a matéria simplesmente ditando quadro a quadro do que acontece no vídeo e colocando o vídeo no final e publicando. Então, ditando quadro a quadro, ele consegue bater a meta de caracteres. E aí o vídeo é só pra pessoa, sei lá, que quer ver o vídeo. Cara, é podre, é podre, é podre. E as blogueirinhas estão sempre nesses sites de fofocas. Então o jornalismo eu odeio. E por consequência eu odeio mais ainda porque as blogueirinhas não saem dos jornais. Não saem. Qualquer merda que acontece que elas fazem, que essas pessoas fazem, essas subcelebridades, as celebridades que não sabemos por que são celebridades, as blogueirinhas que alçaram fama por conta de outra pessoa famosa, não é mesmo? Ah, elas são detestáveis. Eu odeio tanto. Vou até tomar meu café aqui.
E assim, como eu não tenho roteiro, tá? É um podcast. Às vezes o assunto pode ficar meio embaralhado aqui. Tudo que eu sei é o tópico que eu quero conversar. E a galerinha dessa profissão, quem são os exemplos dessa profissão? O maior exemplo hoje de blogueirinha no Brasil é quem? É a Virgínia. E, cara, a Virgínia, ela estava sendo investigada. Olha só a desgraça. Olha essa desgraça indo na CPI das Bets. Vocês viram como foi? Vocês viram a forma que foi? O jeito que os políticos agiram? Uma vergonha, cara. Tirando selfie. Selfie risinhos. E terminou como? Nada acontece, feijoada. Né? Tudo foi tratado como uma grande brincadeira. O que era para ser sério virou um circo. Um circo completo. E, cara, político tirando fotinho. Nossa, cara, ridículo, ridículo, cara, ridículo, ridículo. Aí, essa pessoa é um símbolo de vitória, de superação não, mas de vitória, um símbolo, um case de sucesso. É um caso de sucesso para as mulheres brasileiras se inspirarem, porque todo mundo conhece essa desgraça, todo mundo sabe quem é essa mulher. Todas as mulheres comuns, né? A tia Cleide, ela sabe quem é a Virgínia. Ela não sabe o que a Virgínia faz, mas ela já viu essa mulher em várias matérias de fofocas, programas de fofocas na TV também. Aquelas merda lá fofocalizando, o programa do Léo Dias, toda aquela palhaçada. Ah, sabe o que é? Ela não sabe, por exemplo, que ela tem um produto muito ruim, que não é, nem sequer entrega ao comprador. Ela fez literalmente isso. Se eu não me engano, foi um óculos que ela fez isso. Ela vendeu o óculos e os óculos nunca chegaram para os clientes que compraram. E era um óculos caro. Então ela fez literalmente isso pelo jeito, né? Porque foi muito um escândalo. E aí é sempre assim no Brasil, né, cara? Tem um problema muito grande que ganha mídia nacional, causa um fuzuê, todo mundo começa a falar, jornais começam a falar, portais começam a falar, youtubers começam a falar, todo mundo fala. Tem uma bagunça generalizada no país por um determinado momento. Aí o pessoal começa a ir atrás, o pessoal começa a investigar, a polícia começa a ir atrás também, e no fim, todo mundo esqueceu. E ainda dão ibope para essas pessoas que estavam envolvidas no escândalo. É sempre assim. É sempre assim. Tem um baita de um escândalo. Olha só a CPI. É só olhar a CPI das bets. O que aconteceu? Não aconteceu nada com a Virgínia. Ela foi investigada? Foi acusada? Não sei. Mas, cara, eu não posso afirmar porque isso é digno de processo. Mas é bem estranho. Não é mesmo? É bem estranho. Um exemplo maior disso é o quê? É o quê? A Deolane. A Deolane é outro exemplo. Ela virou uma blogueirinha, basicamente. Ela virou uma blogueirinha. Ela não é mais uma advogada. Uma advogada que também adora advogar para criminosos, né? Porque foi o que ela mesma disse. Ah, ela só ficou famosa por conta do cara lá que morreu. Ela só ficou famosa por causa do Kevin. Tá? Ela só tomou essa fama nacional, toda essa proporção, por conta de como foi o caso e porque ela era mulher do cara que tinha morrido de uma forma muito inusitada e, e
ela ganhou o holofote. E ela tá mamando os 15 minutos de fama do Kevin, dos fãs do Kevin, até hoje. E claro, ela também adquiriu fãs. Ela também criou fãs, criou uma base do zero também de algumas pessoas também durante esse caminho, porque né, ela ficou famosa, então naturalmente outras pessoas vão conhecer ela mais fácil e tudo mais. E o brasileiro, médio, do jeito que ele é, deu essa visibilidade para ela. Ela ficou famosa por conta da morte do funkeiro, e o funkeiro, Kevin, também ficou famosa por causa da morte dele, porque ele não era conhecido nacionalmente também. Ele não era. Ele não era. Ele podia até ter uma certa notoriedade, visibilidade no ritmo dele lá, no funk mesmo, mas ele não era conhecido nacionalmente. Cara, Cristina, na época eu estava na periferia da minha cidade. Bem na periferia da minha cidade. Na época, lá onde só toca funk, é só funk, de vários artistas. Eu nunca escutei nenhuma música dele nas ruas, quando eu andava pra lá, onde passava o pessoal com carro cheio de som, ou o pessoal que estava na praça ouvindo música, ou até mesmo em festa, em sociais, nunca tocava a música dele. Aí ele morreu, tomou uma proporção nacional, aí, nossa, de repente apareceu um monte de fãs. Óbvio, né? Sempre é assim também. Apareceu um monte de fãs, e aí ele tomou essa notoriedade, essa visibilidade nacional depois da morte. Que é a grande realidade, Ele não era esse famosão que pareceu que ele era. Porque depois que ele morreu, aí a barbearia onde eu cortava meu cabelo estavam ali colocando músicas dele. Mas foi depois que ele morreu. E foi na semana que ele morreu. Depois disso, nunca mais também. Passou-se o tempo. É natural. As pessoas esqueceram também. Elas esqueceram. Por que esqueceram? Porque ele não era de fato isso. Então ele era famoso, ele podia ser famoso no meio dele lá, mas ele não tinha a fama nacional. Aí ele ganhou a fama nacional, e essa vampira de status, igual a Virginia também é, Deolane, sugou tudo que tinha do Kevin, da fama que o Kevin ganhou pós-morte dele, ela sugou tudo dele. E agora ela está agora só, sei lá, colhendo os frutos disso, da atenção que o brasileirinho médio dá para essas pessoas que estão sempre envolvidas em polêmicas, estão sempre, não polêmicas de uma opinião forte, não, polêmicas de estão fazendo besteira. Uma acusada de se envolver com bets e fazer esses negócios. A outra, e trambiques, né? Não entregar produtos, né? Lesar o consumidor. A outra de advogar para criminosos, que também não é de certa maneira, olhando, né, de forma jurídica para isso, não é crime, né? De fato não é. O criminoso tem que ter uma defesa, né? O acusado tem que ter uma defesa. Mas ela disse, né, que ela gosta de advogar para bandido. Então, bandido, no caso, já temos, por consequência, que raciocínio lógico, que é culpado. Então, ela tem isso envolvido, e ainda se envolvido no quê? Lavagem de dinheiro do Comando Vermelho? Eu não sei, eu não me lembro do que, mas lavagem de dinheiro de uma grande facção. Não me lembro qual é, mas é de uma grande facção. Então, essa é a galera que dá palco que recebe palco do brasileirinho médio, da brasileirinha média, que acha também que vai ser bonita fazer esses procedimentos estéticos na cara, ficar com
duas bistecas na boca, ficar com a bochecha toda sugada, parecendo uma caveira, elas vão achar bonito, vão achar bonito. Então, eu não sei por que o brasileiro tem esse fascínio por essas pessoas assim. Não sei por quê. A única coisa que eu sei é que é sempre assim. E eu cravo que sabe o que é essas pessoas famosinhas influenciadoras e 90% das celebridades nacionais são simplesmente a cara, o retrato de 80% do povo brasileiro. 80%. Hipócritas, mentalidade miserável, trambiqueiros, levei vantagem, essa turma, vontade de enriquecer de forma fácil. Essa galera é simplesmente a representação disso. A representação disso. É a síntese mais clara, elas são a personificação de toda uma entidade, de todo um sentimento, de todo um sistema chamado povo brasileiro. Porque é impressionante como sempre as piores coisas são as piores pessoas com os passados mais duvidosos, com as atitudes mais duvidosas. Parece que é sempre essas são alçadas à fama, são alçadas ao sucesso. Talvez seja por isso que as pessoas boas estão sempre no underground. Os conteúdos bem feitos, conteúdos bons, parece que 95% está sempre no underground, sempre abaixo do radar do cidadão comum. E aí o mainstream, né? O que é apresentado para o cidadão comum, o que é apresentado para a tia Cleide, o que é apresentado para o seu Joãozinho, para o Josézinho, o que é apresentado para esse pessoal, e o que é o pessoal que os jovens se inspiram, porque também é socado na cara deles sempre, a todo momento, essas pessoas como referências. Eles estão é sempre o quê? É sempre essas pessoas. Essas pessoas são socadas como referências. É isso que é apresentado para eles. Blogueirinhas, subcelebridades, que não agregam em nada, na verdade. Não agregam em nada. Eles não te vendem um produto bom, eles não te oferecem nada, eles não te dão conhecimento, não te dão merda nenhuma. É simplesmente lifestyle, é simplesmente estilo de vida. Elas só te vendem, blogueirinhas só te vendem estilo de vida. E aí elas pegam essa fama que elas conquistaram, esse público de estilo de vida, e aí fazem o quê? Fazem o que a Virgínia fez. Ela fez uma marca dela. E aí ela pega esse público, angaria esse público, vendendo um lifestyle. Na verdade ela não estava vendendo, né? Mas vamos dizer que a Virgínia foi um caso diferente. Ela simplesmente galgou posições sociais se pendurando em famosos. Foi assim com Rezende. Foi quando ela ficou mais famosinha. Começou a ganhar fama quando ela namorava o Rezende, que o Rezende era o maior astro do Minecraft. Então ela começou a ganhar fama ali. Depois ela foi pro Zé Felipe, que eu nem sabia quem era o Zé Felipe também. Eu sei, se eu não me engano, ele é filho do Leonardo. Eu acho que não sei. É filho de algum sertanejo aí famoso mais antigo. Ganhou muito mais fama, ganhou muito nome nas capas de fofoca e matérias e manchetes e tudo mais. E agora ela tá onde agora? Agora ela está querendo ganhar projeção mundial. Que agora ela está com o Vinícius Júnior. E Vinícius Júnior é burro. É burro. Simplesmente otário. E eu também não duvido nada. Não duvido nada de que esse seja armado. Não duvido. Não duvido nada disso. Pra mim, olha, ou esse relacionamento é armado pra
Eu não sei o que, que o Vinícius Júnior ia ganhar com namorando ela. Talvez ele ia ganhar aquela, sei lá, status de estar com uma mulher muito bonita, porque ela é de fato bonita. Mas eu não sei se é só procedimento que tem ali, ou se ela é mais natural do que plastificada, não sei. Mas talvez ele ia ganhar isso e ela ganha fama de ser a mulher do Vinícius Júnior. O provável futuro grande nome da seleção brasileira de futebol, onde o futebol é mundial, é muito maior do que simplesmente um cantor, um filho de um cantor sertanejo. Então ela está ganhando posições e ela tendo uma marca, né, que ela começou a vender maquiagem, porque agora ela tem público, ela vendendo sua marca mundialmente. Olha só. Não, eu não acredito que é amor verdadeiro. Eu não acredito. Não acredito em nada. Eu também. Cara, esse é um grande problema. Eu não me importo com a vida de ninguém dessa merda. Eu não me importo com a vida do Vinícius Júnior. Eu não me importo com a vida da Virgínia. Eu não me importo. Eu me importo até certo ponto com a vida de algumas celebridades aleatórias. Se o nome delas está em algum escândalo. Por opinião, caguei. Caguei. Pelo estilo de vida delas, caguei. Caguei. Não me importa. Não me importa nem um pouco. Agora, se elas estão envolvidas em polêmicas, tipo escândalos, seja de corrupção, seja de lavagem de dinheiro, que de certa forma é uma corrupção, seja crime, qualquer tipo hediondo, qualquer coisa assim, se estiver envolvido, aí eu vou ter um interesse. Agora, se for, olha o que ela falou da fulana, olha o que fulano fez para ciclano, caguei, não me importa, não me importa. Eu não tô nem aí. E eu estou indignado, até comigo mesmo, que eu sei todo esse caso da Virgínia com o Vinícius Júnior. Eu tô indignado que eu sei disso. Eu acho saudável saber até o ponto da CPI, daquela palhaçada que aconteceu. Mas chegar a ponto de eu saber sobre o relacionamento dela com o Vinícius Júnior, o que ela tá postando, ela tá divulgando demais a vida pessoal, até com o cara forçando esse relacionamento. Provavelmente ele foi brifado também, né? Ele recebeu um chamado lá dos seus patrocinadores para talvez, né, assumir esse relacionamento. Mas meio que foda-se, isso não me importa. Me importa é ele resolvendo na Copa do Mundo. Na próxima, né? Porque nessa ainda é o Neymar. Vai ter que ser o Neymar. Na próxima vai ser ele, provavelmente ele vai ser o grande nome. Então, o que me importa é ele resolver na Copa do Mundo. O resto, o que ele faz da vida dele, não me importa. Não sendo criminoso, eu caguei. Caguei. Grosso. Mas é isso aí. É isso. Eu queria falar sobre isso. Eu nem. Porra, de novo, mais uma coisa que eu não achei que ia durar muito tempo. Eu achei que ia ser no máximo uns 20 minutos de eu falando. Acabou que eu falei muito mais, muito mais. Já tá quase 40 minutos. Caralho, falei pra caralho. Mas, então, é basicamente isso. Essa fama que essas pessoas ganham, cara, é inexplicável. Enquanto você vê. É, eu não sou aquele cara que fica cagando regra. Tipo, não veja isso, não acompanhe isso, não consuma isso, não siga tal pessoa. Eu não sou essa pessoa que fica cagando esse tipo de regra. A única coisa que eu tenho uma opinião de se é bom ou não é seguir determinadas pessoas, determinadas ah, crenças, opiniões, ideologias, qualquer coisa. Eu tenho a minha opinião, se ela é nociva ou não.
Mas eu não posso te obrigar as pessoas a não acompanhar, a não dar palco. Porque uma coisa é certa. Se tem tanto jornal de fofoca, se tem tanta matéria e sites de fofoca, portal assim, é porque tem demanda. E esse é o foda. Como o mercado se regulando, basicamente ele está dizendo, tem essa demanda, estamos suprindo ela. Infelizmente, você gostando ou não, você pode não gostar, assim como eu não gosto. E a forma como eu lido com isso é, eu não vejo, eu não me importo. Eu não quero saber. Eu já perdi as contas de quantos perfis, de quantos canais no YouTube eu já deixei de seguir, de acompanhar, porque o assunto deixou de ser o que ele tratava ali e começou a postar coisas de, cara, de, sabe, momentos de blogueiros, de polêmicas de vidas pessoais das pessoas que não me interessa. Então, né, deixou de ser um assunto que ele tratava no final. Por exemplo, tem uma página de futebol que eu acompanhava que começou a postar coisas do cara, da vida do Hendrick com a loira lá, namorada dele. Meu irmão, foda-se, meu irmão, foda-se. Eu não me importo, eu não me importo. Não me importo. E essa menina também vai virar uma blogueirinha. Ela já é uma influenciadora só por ser namorada, mulher do Hendrick. Foda-se. Eu não me importo o que ela faz. Eu não me importo, não me importo o que ela faz. Eu não me importo como é que os dois veem o relacionamento deles. Não me importa, cara. A sua página é sobre futebol. Então fale sobre futebol. Eu não quero saber a vida do Hendrick. Eu não quero saber o que ele faz, o que ele acha da namorada dele, o que ele acha dos parentes. Eu não quero saber o que eles fazem à noite quando falta luz. Não me interessa, cara. Eu quero saber o que ele faz no campo. E é isso daí, basicamente. Vou ficando por aqui. Obrigado, valeu. Falou. Se inscreve aí.